Você nasceu pobre, e talvez até não, mas você vai se tornar pobre se você não entender alguns conceitos básicos de como é que funciona o sistema. Esse não é um papo de coach, esse não é aquela conversa furada que você ouve por aí. Hoje eu quero ter uma conversa contigo muito séria, científica, até religiosa. E se você precisar, eu apresento até alguns dados para te fazer perceber o quanto você foi instruído desde muito cedo a continuar a ser pobre. Você espera por um milagre enquanto outras pessoas fazem reuniões para definir o seu futuro. Você acha que em algum momento vai ganhar na loteria, você acha que em algum momento vai se tornar rico ou mudar a sua condição de vida, mas você está todo dia sendo instruído a ser pobre. Mas vamos lá, esse vídeo é para falar sobre pobreza. Muita gente define pobreza como simplesmente estar abaixo da média da sociedade. Ou seja, quando você tem um estilo de vida que não condiz com o que a sociedade que você está inserida tem. Por exemplo, se você convive numa sociedade que muita gente tem casa própria, consegue pagar um aluguel legal e você não tem isso, não tem essa capacidade, então você se considera pobre. Mas será que é isso mesmo pobreza? Outros autores vão definir pobreza num conceito mais amplo. Eu gosto de me ater à definição de Amartya Sen. Amartya Sen é Prêmio Nobel de Economia de 1998. Ele define pobreza como sendo a privação de capacidades para o indivíduo poder exercer as suas necessidades mais básicas. Ou seja, quando você não consegue ter o acesso à saúde, acesso à educação, não consegue ter um pleno emprego, então você é uma pessoa pobre. Mas isso é um fator exógeno, isso não depende de você. Isso talvez vai depender do seu estado, do seu país, onde você mora. Então, qual tipo de pobreza que nós estamos aqui a apresentar? Eu vou passar uns dados rápidos para você. Segundo o Banco Mundial, existem 700 milhões de pessoas pobres no mundo. Dessas 700 milhões de pessoas no mundo, bem próximo da sua realidade, no Brasil, existem 60 milhões de pessoas em pobreza extrema. Pobreza extrema. Para a realidade da Angola, 11,16 milhões de pessoas, representando 33% da população, são pobres extremos, ou seja, bem abaixo da linha da pobreza. Se você não sabe, eu explico. O que é a linha da pobreza? Atualmente, a linha da pobreza é a linha que delimita o limite para o pleonasmo de renda das pessoas, ou seja, 2,15, no momento que eu gravo esse vídeo, 2,15 dólares por dia. Se você vive com 2,15 dólares por dia, então você é uma pessoa que está na linha da pobreza. Você que está na linha da pobreza é uma pessoa vulnerável. Ou seja, qualquer fator externo pode te botar abaixo da linha da pobreza e você se tornar um pobre extremo. Aqueles que vivem abaixo disso são pobres extremos, ou seja, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. E aqueles que estão acima, bem perto da linha, vão ser aqueles pobres moderados. E aqueles que estão acima disso já não são considerados pobres. Mas então, como é que existe pobreza? Por que Eliseu, você diz que sempre existirá pobreza? Se você é cristão, eu vou convencer você muito rápido. Lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 12, versículo 8, aparece Jesus dizendo: os pobres sempre os tereis. E se você não ficou satisfeito, eu vou mostrar um outro versículo para você. Deuteronômio 15, versículo 11. E ele afirma claramente: sempre haverá pobres, sempre existirá pobre. Mas por que sempre existirá pobre? Aparece até na Bíblia, aparece nas notícias. Os pobres sempre existirão por 3 fatores, imensos fatores, mas eu vou me ater aqui a 3 fatores rápidos para que você entenda. O primeiro fator é a questão do capitalismo. Hoje o capitalismo é o que move o mundo. E o capitalismo enriquece os ricos e empobrece os mais pobres. O que é esse capitalismo? O capitalismo é nada mais, nada menos que uma forma hoje de governar o sistema predominante atualmente em todas as nações, que permite com que aqueles que detêm algum certo tipo de riqueza, pode ser herdada ou que passaram na frente, consigam usar disto para poder ter mão de obra barata ou poder comandar outras pessoas. Então, esta pobreza vai se multiplicando. Os mais ricos tornam-se cada vez mais ricos, os mais pobres mais pobres. Esta não é uma opinião polarizada, ou seja, Eliseu, então você é a favor do socialismo ou do capitalismo? Não é nada disso. Se você é de direita ou de esquerda, se você é capitalista, se você é socialista, eu estou a apresentar dados aqui para você. E por que sempre existirá essa pobreza? Um outro fator importante é a questão da desigualdade natural. Desigualdade natural é algo que existe. Você não escolheu em que berço nascer.
Você pode ter nascido muito pobre porque os seus pais e os seus avós sempre foram. Então, este é um fator que, infelizmente, não vai depender de você. E isto cria a pobreza também, faz com que exista a pobreza. E um outro fator, o último fator, são fatores cíclicos, como guerras, pandemias, e isso cria pobres também. Mas então, Eliseu, qual que é a minha solução? Você falou comigo sobre pobreza e eu percebi, mas será que eu devo continuar pobre? Vamos olhar aquilo que escreveu Henry Round, que eu gosto muito do quanto ele escreveu sobre isso. A riqueza, por sua vez, é a capacidade de pensar do homem. E um dado bem interessante que você precisa entender é que os dividendos atualmente crescem muito mais rápido do que as economias, ou seja, o retorno sobre o capital cresce aceleradamente melhor do que as economias. Isso é dado científico. Então, é importante que você entenda que dinheiro produz dinheiro e a riqueza é a capacidade de pensar do homem. Quanto mais você tiver capacidade de criar alguma coisa, inovar, poder pensar melhor, você terá resultados em poder sair gradualmente debaixo da linha da pobreza para aqueles que estão debaixo, sair da linha da pobreza para aqueles que estão na linha e poderem não só criar riqueza, mas como poder criar um mecanismo ou um ambiente propício para que possam desenvolver as suas capacidades e mudar a sua condição de vida. Se esse vídeo foi útil para você, subscreve o canal, ative o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários qual que é a sua percepção sobre pobreza.